Bom, olha aqui para mim, presta atenção, olha para cá. Gente, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, que escatologia é um assunto muito amplo, como alguns outros assuntos da teologia, e é claro que a gente não vai conseguir tocar em todos os pontos que poderiam ser tocados dentro da questão do anticristo, do final dos tempos, da tribulação e tudo mais. É possível que alguns de vocês saiam daqui com mais dúvidas do que quando vocês entraram. Eu quero dizer que eu tenho um site que é o meu nome, Nathan Rufino, tá? Se você colocar no Google, deve ser a primeira coisa que aparece. Mas lá tem texto, tem áudio, tem vídeo, tudo de graça para vocês acessarem a hora que quiser, quantas vezes quiserem. Eu tenho um canal no YouTube, que é o meu nome também, e lá deve ter, sei lá, 50, 60 ou 70 vídeos só sobre isso. Então, quando você estiver com dúvida a respeito do assunto que você vai ouvir hoje à noite, você tem muita coisa para você conferir, olhar, tá? Porque algumas dúvidas vão surgir no seu coração. Não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só. Então, muitas coisas que eu vou dizer vão gerar perguntas e curiosidades no coração de vocês. Mas, para que eu possa me apresentar, para que eu explique qual é a minha perspectiva a respeito dessa questão do anticristo, eu sou futurista, pré-milenista e pré-tribulacionista. Quem sabe o que é isso? Dá um glória a Deus aí. Futurista porque eu acredito que a grande porção dos textos proféticos da Bíblia dizem respeito a um tempo que ainda não aconteceu. Está no futuro. Né? Existem 4 formas de se interpretar os textos proféticos. Existe a linha futurista, a linha idealista, a linha preterista e a linha historicista. São as 4 escolas de pensamento na questão escatológica. Ou seja, o que seria um preterista? Um preterista é aquele que acredita que todas as profecias que foram proferidas pelos profetas já se cumpriram no tempo de vida do profeta. Ou seja, o profeta falou sobre um futuro próximo, talvez 10, 50, 60 anos depois do momento em que ele falou aquilo. Mas se cumpriu no futuro do profeta. Como todos os profetas já passaram e todas as profecias, supostamente, já teriam se cumprido. Então, essa linha de interpretação coloca o cumprimento das profecias num passado remoto. Por isso, a linha é chamada de preterismo. Né? Pretérito é a nossa palavra para passado. Existe também a linha chamada de idealista, de onde vem a palavra ideia. O idealismo é aquele tipo de pensamento que diz assim, não, os textos proféticos da Bíblia não falam sobre um cumprimento pontual, real, literal, em um futuro próximo ou distante, na cidade de Jerusalém, Israel, com os judeus ou com qualquer outro povo de forma específica. Os idealistas são aqueles que acreditam que os textos proféticos são apenas ideias. Ideias do que é bom, ideias do que é mal, coisas boas e ruins, um pouco de moral, lições de vida, para que as pessoas, ao estudar, possam praticar, não importa a época em que elas vivam, mas para que elas possam praticar o que supostamente seria a vontade de Deus. Então não tem nada de previsão, de cumprimento, é apenas, eles acham, né, que é apenas uma questão de ideias. Quantos entenderam? A linha idealista, a linha preterista. Tem uma linha chamada de historicista, como a palavra já diz, que vem de história, diz respeito ao cumprimento das profecias ao longo da história, mas com uma saliência que eles colocam no ano 70 depois de Cristo, porque supostamente, e aí tem um ponto de interseção entre o preterismo e o historicismo, porque eles supostamente concordam nisso. O ano 70 seria o cume, né? O ápice do cumprimento profético previsto na Bíblia. Lá teria acontecido o Apocalipse, lá teria acontecido a tribulação, lá teria se manifestado o anticristo e por aí vai. Então o historicismo aponta muito para o ano 70, que é um ponto marcante da história que, segundo eles, e como alguns preteristas também pensam, foi o mais importante para a profecia bíblica. Mas, diferentemente das outras visões, eu sou futurista. O futurismo defende que a grande maioria das profecias da Bíblia ainda estão por se cumprir. Temas como o arrebatamento, o anticristo, a tribulação, a ressurreição dos mortos, o milênio e outras questões mais ainda não se cumpriram. Essa parece ser, no meu ponto de vista, não porque eu a defendo porque acho que é a mais lógica, mas essa parece ser a visão mais correta, a visão mais bíblica. Além disso, como eu falei, eu sou pré-milenista. Significa que, em relação ao milênio, eu acredito que primeiro Jesus tem que voltar. Todo olho o verá. E, dali para frente, Jesus regerá com cetro de ferro sobre todas as nações a partir de Jerusalém. Cadê os crentes que estavam aqui? Vai ser um reino de 1000 anos,
contado na ponta do lápis. Não é apenas uma ideia genérica sem sentido, porque aqueles que não defendem a linha pré-milenista, eles acham que milênio ou 1000 anos é apenas uma ideia vaga, genérica, alegórica, que diz respeito a um longo período de tempo, não necessariamente 1000 anos, mas podem ser 2500 anos, podem ser 2729 anos, podem ser 3812, não interessa. Ou seja, eles são idealistas. Os pós-milenistas e os amilenistas, diferentemente dos pré-milenistas, não pensam assim, que milênio, ou os 1000 anos que são mencionados 6 vezes lá em Apocalipse capítulo 20, não são 1000 anos literais. O pré-milenista não. O pré-milenista acredita que Jesus primeiro vem, por isso que é pré-milenismo, ele vem primeiro, e aí depois começa o milênio, e é um milênio de verdade. 1000 anos contado na ponta do lápis. 900, 999, 1000. Existem duas outras linhas em relação ao milênio, que são os pós-milenistas e os amilenistas. Os amilenistas são aqueles que dizem que não existe milênio, não tem esse negócio de milênio. E é por isso que eles são chamados de amilenistas. É uma negação, né? Sem milênio. Os pós-milenistas, eles dizem assim, não, existe milênio. Só que para eles o milênio é uma alegoria, uma figura, é uma ideia, não é 1000 anos de verdade. Então, o que os pós-milenistas creem? Acreditam que nós já estamos no milênio. Se você, por alguma curiosidade, já andou passeando por aí na internet procurando alguma explicação sobre escatologia e se deparou com algum pregador que diga que estamos no milênio, você acabou de conhecer um pós-milenista. O pós-milenista é aquele que diz assim, não, nós estamos no milênio porque Jesus já estaria reinando através da igreja. Então, qual é a missão da igreja? Conquistar o mundo até as bordas da terra, pregando o evangelho em todos os lugares do mundo, até que o reino de Deus se torne de forma maciça conhecido no mundo. Quando isso acontecer, aí Jesus volta. Por isso, eles são chamados de pós-milenistas, porque para eles, primeiro o milênio se estabelece, que é o reino de Cristo por meio da igreja, a igreja conquista o mundo, a igreja evangeliza todo mundo, né? A igreja conquista a terra, aí depois Jesus volta, depois do milênio. Mas, irmãos, eu acho que não faz muito sentido. Não tem aqui como a gente entrar nesses pormenores, mas eu acho importante que você entenda um pouquinho das nomenclaturas, sabe, das terminologias, para que você não fique tão perdido nos seus estudos posteriores, tá? E como eu disse, eu queria me apresentar. Eu sou futurista, eu sou pré-milenista e sou pré-tribulacionista. Ou seja, eu creio que a igreja será arrebatada deste mundo antes do primeiro dia dos 7 anos de tribulação. Amém, gente? O pré-tribulacionismo crê assim. Existem outras visões. Tem o mid-tribulacionismo ou meso-tribulacionismo. Tem o pós-tribulacionismo. Tem os que acreditam no arrebatamento pré-ira, porque estes acreditam que é antes da manifestação da ira, que para eles é uma coisa muito específica, né? Que eles seguem a linha de um determinado pregador que já morreu, mas nos Estados Unidos surgiu um proponente dessa ideia, e aí algumas pessoas até hoje estão achando que a ira é uma coisa muito específica, designada pelas taças da ira de Deus lá em Apocalipse. Então eles acham que a igreja tem que passar 75% da tribulação, nos 25% finais, né? Lá no finalzinho da tribulação, nos 3/4 já transcorrido, falta só um pouquinho de nada, é que vai ser derramada a ira de Deus, aí a igreja seria arrebatada. Então tem os mesotribulacionistas, tem os pré-ira, tem os pós-tribulacionistas que pensam que é no final, e tem uma coisa também chamada de arrebatamento parcial. Não sei se vocês sabem, mas o arrebatamento parcial são aqueles que acreditam que só vai subir quem merece. No arrebatamento só vai quem merece, ou seja, os vencedores. Entendeu? Presta atenção. Essa visão do arrebatamento parcial diz que só sobe quem merece, que é quem venceu, quem é espiritual. Para eles, claro que eles não dizem isso, mas eu estou interpretando aqui para vocês. Para eles, o arrebatamento é como se fosse um dos primeiros galardões a serem recebidos. É uma recompensa. Não é ainda um período de graça, de misericórdia, não faz parte dessa realidade que nós vivemos na nova aliança. Já é o período em que a gente começa a receber pelo que fez, pelas obras. É a primeira recompensa, é merecido. Então, sobe a primeira leva dos vencedores, que segundo eles, equivocadamente, eu diria, está sendo registrado lá em Apocalipse, quando fala as 7 igrejas, os vencedores, os vencedores, os vencedores. Então, uma das coisas que os vencedores receberiam seria esse tal arrebatamento. Só que, ao longo da tribulação, depois do arrebatamento dos vencedores, quem for merecendo vai subindo. Quantos entendeu?
Gente, eu sei que parece engraçado, mas não é piada. É verdade. Ou seja, à medida que as pessoas forem amadurecendo espiritualmente, porque vão comer o pão que o diabo amassou, né? A tribulação vai ser justamente para isso, é para melhorar os crentes. Aí quando os crentes for ficando bom, vai subir. Tchup, 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 tchup. Arrebatamento parcial, porque não é tudo de uma vez só, né? É por parcelas, é parcial. Vai um grupo aqui, depois vai outro grupo ali, depois vai mais um pouco aqui. Tá, mas como eu disse, eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que o arrebatamento ele tem que acontecer antes do primeiro dia dos 7 anos de tribulação. Mas para os que estudam escatologia, alguém poderia dizer assim, mas Natan, como é que um futurista pré-milenista, pré-tribulacionista vai querer falar sobre o anticristo? Se o anticristo é tema da tribulação, só vai conhecer o anticristo e ter que enfrentar qualquer coisa que ele tente perpetrar na sociedade aqueles que estiverem na tribulação. Um futurista pré-milenista, pré-tribulacionista não acredita que a igreja estará na tribulação. Isso é verdade. Mas a razão pela qual eu falo do anticristo, e a gente vai discutir sobre ele aqui durante alguns minutos, não é porque eu esteja querendo preparar vocês para dar uma tapa na cara dele. Quantos entenderam? É porque a Bíblia fala sobre esse assunto. E tudo sobre o que a Bíblia fala, a gente tem que falar. A Bíblia tem muito a dizer sobre o inferno. Há quem diga que há mais textos no Novo Testamento sobre o inferno do que sobre o céu. Agora, não é porque a igreja não está destinada ao céu que a gente vai desprezar essa importante doutrina. Vamos lá, gente, estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos? Aleluia. Não é porque a igreja não vai experimentar o inferno que a gente não vai falar do inferno. Ah, você não pode falar do anticristo porque você acredita que a igreja não vai conhecer o anticristo, não vai enfrentar o anticristo, não vai ser perseguida pelo anticristo. Não tem nada a ver, isso é argumento furado, não tem sentido. Nós estudamos a semana da criação, os 7 dias da criação lá de Gênesis, e a gente não viveu aquilo. A gente estuda a história de Israel e a gente não viveu aquilo. Estudamos coisas do passado, mas da mesma forma, pela mesma importância, motivados pela mesma razão, nós estudamos as coisas do futuro. É por isso que falamos sobre o inferno, sobre a tribulação, sobre o milênio, sobre a volta de Jesus. Pode ser que daqui até lá, alguns de nós já tenhamos morrido. Mas não quer dizer que a gente não vai falar de uma coisa só porque a gente não está destinado a experimentá-la. Quantos estão entendendo? Então, é por isso que um futurista, pré-milenista, pré-tribulacionista fala sobre o anticristo, para aqueles que tiverem alguma indagação. Porque eu sei que alguns de vocês devem ser mais estudiosos na área da escatologia, e tem alguns curiosos que estão assistindo o vídeo agora, do futuro, e eles estão querendo saber. Agora, o que é que eu quero dizer aqui para vocês? Gente, além disso, hoje, com o advento da internet, o que é que a gente vê? Terrorismo doutrinário. Terrorismo doutrinário. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda escritura que é inspirada por Deus é útil. Diga, é útil. Tem utilidade, viu, gente? Útil para o quê, Natan? Útil para ensinar e para educar, mas o mesmo texto diz para corrigir e repreender. Eu sei que eu coloquei numa ordem diferente, parece que o versículo está aparecendo aí atrás, né? Eu estou vendo que o pessoal está olhando aqui para minhas costas. Mas presta atenção em mim aqui, tá? Ó, eu coloquei numa ordem diferente porque ensinar e educar faz parte do processo positivo, mas corrigir e repreender faz parte do processo negativo. Afinal de contas, é preciso repreender quando a repreensão se faz necessária. Corrigir, repreender também faz bem. Porque alguns de vocês talvez não acreditem, mas tem pastor na internet perturbando os irmãos, treinando-os a enfrentar a tribulação de forma prática. Em outras palavras, eles estão dizendo como eles devem comprar alimentos não perecíveis, estocar alimentos não perecíveis, como eles devem comprar armas militares, facas, fazerem cursos de sobrevivência, sair das cidades e ir morar no meio do mato e criarem bunkers, abrigos de proteção militar debaixo da terra, alguma coisa assim. Eu sei que é esquisito, mas tem pastor treinando as ovelhas para enfrentarem a tribulação. E eu acho que é uma certa coerência, porque se eles são pós-tribulacionistas e acreditam que eu vou comer o pão que o diabo amassou, tem mais é que treinar mesmo. Besta é o povo que quer ficar numa igreja dessa. Ele está sendo coerente, mas o povo que tem um pingo de juízo já tinha percebido que tem alguma coisa errada. Só que quando a gente usa a Bíblia para falar sobre o anticristo da forma que a Bíblia fala,
Quando a gente fala sobre a tribulação da forma que a Bíblia fala, quando você encontra um futurista, pré-milenista, pré-tribulacionista falando do que a Bíblia ensina sobre o anticristo, você corrige esses erros. Você repreende qualquer tipo de doutrina, ou vamos dizer assim, terrorismo doutrinário. Nós colocamos os pingos nos is. Ensinamos os textos dentro dos seus contextos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Além disso, gente, nós deixamos aqui um rastro de verdade para o povo que ficar nesse mundo depois que a igreja for arrebatada. Não pense que esses vídeos do YouTube vão desaparecer só porque o autor dos vídeos sumiram. Afinal de contas, quando as coisas começarem a acontecer exatamente como a palavra de Deus havia previsto, eles saberão que aquilo que foi dito é verdade. A Bíblia está cheia de exemplos que seguem o mesmo padrão. Jesus, pelo menos, falou dessa mesma forma 3 vezes, falando sobre a perseguição, sobre a traição e sobre a vinda do Espírito Santo. Na sua própria vida, ele disse: estou falando isso para vocês, para que quando acontecer, vocês acreditem naquilo que eu estou dizendo. Estou falando isso para vocês, para que quando acontecer, vocês acreditem naquilo que eu estou dizendo. Jesus falou isso 3 vezes. Ou seja, falar e deixar registrado é importante para aqueles que vão se deparar com o cumprimento da palavra que foi proferida. Muita gente vai se converter durante a tribulação. Há lendas e mitos escatológicos espalhados na comunidade cristã no mundo inteiro, e um deles é achar que não vai haver salvação depois que a igreja for arrebatada, mas vai, e muito. Se você ler Apocalipse capítulo 7, a Bíblia fala sobre multidões vestidas de vestes resplandecentes, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, durante a tribulação. Agora, é o mesmo capítulo 7 de Apocalipse que antes de falar destas multidões de todas as tribos, povos, nações, etc., fala que Deus separará 144 homens, não são pessoas, são homens celibatários, como complementa o capítulo 14 de Apocalipse, versículo 2 e 4. Homens celibatários separados por Deus, ungidos, selados para uma obra específica, 12 mil de cada tribo de Israel. E alguém vai me perguntar: Natão, o que isso significa? Exatamente o que está sendo dito. Porque o povo quer espiritualizar o que já é espiritual. E esse é o problema de alguns pós-tribulacionistas. Eles alegorizam até o que é literal, porque acham que a espiritualidade expressa na Bíblia não é suficientemente espiritual para eles. Então eles têm que procurar algum sentido mais profundo. Quantos estão entendendo? Em outras palavras, sim, durante a tribulação, Deus vai separar homens de Israel, homens descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, literalmente falando, 12 mil de cada tribo, vai selá-los para uma tarefa, ungí-los, e depois disso, diz ainda o capítulo 7, que estas multidões se converterão a Cristo. Ou seja, além dos 144 mil pregando o evangelho durante a tribulação, porque a salvação vem dos judeus e vai se consumar mais uma vez essa verdade no período da tribulação, a partir de Israel. Além deles, 2 profetas poderosos estarão aqui no mundo. 2 profetas pregando a palavra, pregando o evangelho, anunciando Jesus como o Cristo. Muita gente vai se converter. Claro que alguns dos que vão se converter serão perseguidos, serão mortos, decapitados, mas eles morrerão com prazer, porque não abrirão mão do seu testemunho e da palavra de Jesus Cristo, na qual eles crerão. Morrerão por causa do nome de Jesus e por causa da palavra de Deus e do testemunho que eles vão dar. Mas isso não significa que porque vai haver salvação na tribulação, que a igreja não será arrebatada antes, será. O problema é que as pessoas pensam que qualquer santo de qualquer época tem que ser o mesmo grupo. Mas há santos no período do Antigo Testamento, há santos no período da igreja e há santos no período da tribulação. Agora, não é porque são chamados de santos que fazem parte da mesma dispensação, da mesma agenda divina para o tempo em que se vive. Cada um vive numa época e cada um experimenta o que Deus tem para aquele tempo, para aquele povo, para aquela geração. Amém, gente? Sim, então a gente tem que falar sobre o anticristo, porque a Bíblia fala sobre isso, mas a gente precisa corrigir alguns erros, repreender alguns ensinamentos, para que nós possamos exterminar esse medo e esse pavor que está sendo gerado dentro da igreja, a perturbação generalizada por causa de canais do YouTube que estão falando mais sobre o que o diabo vai fazer do que aquilo que Deus faz. Vocês estão me ouvindo? Há textos no Novo Testamento, nas epístolas dirigidas à igreja, que falam sobre o anticristo? Sim, a gente tem bastante.
Eu vou citar alguns exemplos. 1 João capítulo 2, versículo 18 diz assim: filhinhos, quantos filhinhos de Deus nós temos aqui? Então isso é para crente. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo? Essa carta foi escrita para a igreja que nós chamaríamos de primitiva, né? É o começo da história cristã. E para essa igreja, ele escreve dizendo: vocês já ouviram que o anticristo vem. Ele escreve uma carta dizendo que eles já ouviram que o anticristo vem, e na carta que ele escreve, ele vai falar sobre a vinda do anticristo. Aí eu me pergunto, se eles, no começo da história da igreja, já tinham ouvido falar sobre o anticristo, e na carta que João escreve, ele escreve falando que eles já ouviram falar, quantas igrejas hoje em dia têm ouvido sobre o anticristo? Será que é uma pregação recorrente, como parece ficar implícito aqui no texto que eu acabei de ler? Será que a gente tem ouvido falar sobre o anticristo mais de uma vez, em alguns seminários? A gente tem tido essa oportunidade? Será que já lemos algum livro sobre a Bíblia, o islamismo e o anticristo, que por acaso é o título de um dos meus livros, que está ali atrás? Por quê? Porque a Bíblia mostra que o ensino sobre o anticristo era comum na igreja cristã. Eu acabei de ler o capítulo 2, versículo 18 da primeira epístola de João. Quando chega mais na frente, no capítulo 4, ele repete a mesma coisa, basicamente. No versículo 3, ele diz assim: todo que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo. Veja que ele não disse, é o anticristo. Ele disse, é o espírito dele. O anticristo ainda não tinha vindo, mas ele disse, o espírito dele já está presente. Influenciava pessoas naquela época e sempre vai influenciar ao longo da história. Mas ele diz, este é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido falar. Gente, 1 João só tem 5 capítulos, 5 ou 6, se eu não estiver enganado. É curtinha. No capítulo 2 ele fala que eles já ouviram falar da vinda do anticristo, no capítulo 4 ele fala de novo. Ele diz a mesma coisa, a vinda do anticristo é uma coisa da qual tendes ouvido falar. Ou seja, numa mesma epístola, ele fala 2 vezes que eles já tinham ouvido falar sobre aquele assunto. Ele fala 2 vezes que eles já tinham ouvido falar sobre aquele assunto. Então, é um assunto que deve ser tratado na igreja cristã ou não? Quantos podem dizer amém? Amém. Fica claro isso? Fica claro. Mas João não era o único que falava sobre o anticristo. Paulo, que escreveu os 2 textos do Novo Testamento, falou também sobre ele, bastante até. De fato, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: não vos recordais de que, estando ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? Esse versículo sozinho pode não deixar claro que ele está falando aqui sobre questões escatológicas, como tribulação, anticristo, arrebatamento e tudo mais. Mas quando você observa apenas 2 versículos antes, o versículo 3 e o versículo 4, você tira todas as suas dúvidas do que é que Paulo quer dizer no versículo 5. No versículo 3 ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque a tribulação, que aqui ele chama de o dia do Senhor, é como ele termina o versículo 2, ele está falando sobre o dia do Senhor, que é uma expressão técnica usada no Antigo Testamento para se referir ao período da tribulação, tá? Então ele diz, a tribulação, o dia do Senhor, isto não acontecerá sem que primeiro venha a retirada, a partida, a separação. É uma menção ao arrebatamento. Infelizmente, as nossas Bíblias não colocaram isso bem em português, algumas transliteraram o termo grego, que é apostasia, outras tentaram interpretar por rebeldia e rebelião, mas tudo acaba nos levando ao entendimento equivocado. Paulo não está falando nem de uma coisa, nem de outra. Ele está falando sobre o sentido original da palavra apostasia na época que ele a usava. O sentido etimológico original da palavra é separação, partida. Para aqueles que têm dúvida e querem uma inspiração para estudar mais profundamente sobre o assunto, depois você vai lá em Mateus capítulo 19, versículo 7, pega nessa sua Bíblia eletrônica que você tem hoje em dia, que você toca na palavra e aparece o termo original, dá uma olhadinha a palavra divórcio em Mateus 19, 7. Você vai ver que a palavra grega traduzida por divórcio é apostasion, é o substantivo neutro da palavra apostasia, que aqui é o substantivo feminino, tá? Só para você ficar inspirado para estudar sobre o assunto. A raiz, o sentido original da palavra apostasia é separação, partida. Claro que também tem, no seu campo semântico, também tem o significado de desvio, porque é uma espécie de separação, é uma espécie de retirada. Então, há desvio, revolta, rebelião, mas não é o sentido primário da palavra em si. Então, Paulo está dizendo aqui, ninguém de nenhum modo vos engane, porque a tribulação, o dia do Senhor,
não acontecerá sem que primeiro venha a retirada, a separação, a partida, que é o arrebatamento, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele está falando sobre o anticristo ou não? Tá? Ele falou que a tribulação não vai acontecer sem que primeiro aconteça o arrebatamento, depois se manifeste o anticristo, e ele vai fazer o que ele vai fazer. Entre as coisas que ele fará, ele entrará no santuário de Deus, fazendo uma menção aí ao futuro templo judeu que será erguido novamente, e se assentará no santuário como se fosse o próprio Deus. Então, quando chega no versículo 5, ele fala: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava falar sobre isso? Então, Paulo está dizendo que tinha costume de falar sobre o anticristo. Ele tinha costume de falar sobre a tribulação. Ele tinha costume de falar sobre o arrebatamento. Quantos estão me acompanhando? Não somente Paulo, não somente João, mas Jesus falou sobre o anticristo. Todo mundo deve lembrar da palavra, da passagem clássica de Mateus capítulo 24. De fato, aquilo que está em Mateus 24 é o que nós chamaríamos de sermão profético de Cristo, né? Esse sermão profético está espalhado em alguns evangelhos. Basicamente, em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Alguns fragmentos podem ser encontrados em capítulos adjacentes, como Lucas 17, por exemplo, contém um pouco daquilo que ele falou nesses outros lugares, falando sobre os dias do Filho do Homem serem como os dias de Noé, comiam, casavam, bebiam, como nos dias de Ló, um será tomado, outro será deixado, estarão dois numa cama. Isso está lá em Lucas 17. Não é necessariamente o texto onde se encontra o que nós chamamos de sermão profético, que seria Lucas 21. Mas os três principais capítulos dos evangelhos são Lucas 21, Marcos 13, Mateus 24, onde se encontra o sermão profético. E algumas frases, declarações aleatórias, alguns fragmentos em alguns capítulos adjacentes, tá? Mas o que é que eu quero dizer para vocês? O que Jesus disse ali em Mateus 24 é importante, mas até hoje é muito mal compreendido. Porque as pessoas não entendem o que Jesus quis dizer. Não tem tempo para a gente pregar a Bíblia toda numa noite só, então não vai dar para a gente explicar. Mas é bom que se diga que qualquer estudioso de Mateus 24 tem que entender para que grupo Jesus falava. As pessoas, às vezes, dependendo da sua predileção doutrinária, vai escolher um grupo que aparece. Mas se você observar bem, conferindo todos os textos que registram o mesmo episódio e a mesma palestra de Cristo, o mesmo sermão, a mesma mensagem, você vai ver que em cada lugar, em cada evangelho, em cada capítulo, tem a menção de um grupo diferente. O que parece que Jesus não estava falando única e exclusivamente para quem era crente, só para os discípulos. Porque em Lucas 17 fala que ele falava com os fariseus. Em Mateus fala que eram os discípulos. Em outro lugar, Lucas 21 diz que ele falava com certas pessoas, alguns. Ou seja, quando você junta todos os registros do mesmo episódio, você vai conseguir harmonizar os textos bíblicos e chegar a uma interpretação mais coerente, mais honesta e mais precisa. Vocês entendem comigo? Concordam com o que eu estou dizendo? Se nós formos nos apegar aos versículos da nossa predileção, a gente vai dar a interpretação que a gente quiser. O que eu quero dizer com isso é que muito provavelmente era um grupo de pessoas muito grande, com grupos diferentes dentro daquele grupo, subgrupos. E aí tinha discípulos, tinha fariseus, tinha opositores, tinha todo tipo de gente. E ele saía falando sobre coisas diversas, e talvez algumas das coisas que ele dizia eram especificamente voltadas para um grupo, enquanto outras para outro grupo. Então você tem que ter essa perspicácia para manejar bem a palavra de Deus. E você só vai entender a Bíblia pela própria Bíblia. Você não pode se apegar a um texto que é obscuro e a partir dele querer entender todo o resto das Escrituras. Você tem que fazer exatamente o contrário. Você tem que ficar com os textos que são mais claros, mais objetivos, mais diretos, mais fáceis de entender, para que você então, ao longo da sua caminhada cristã e dos seus estudos, você possa analisar os textos mais obscuros. Quantos estão entendendo? Texto polêmico, obscuro, enigmático, não pode servir de base doutrinária para a Bíblia ou para qualquer outro texto que a gente vai interpretar. A gente tem que fazer o processo inverso. Vai para os textos mais claros, vai para os textos mais objetivos, e dali para frente você tenta compreender aqueles que são mais complicados. O problema é que tem muita gente querendo usar Mateus 24 por Mateus 24. E não entenderam que, na verdade, a Bíblia é uma revelação progressiva.
E Mateus, Marcos, João, Lucas, esses evangelhos registram acontecimentos do final da primeira aliança. Porque a nova aliança ela não começa quando começa o texto de Mateus ou de Marcos. A nova aliança começa quando Jesus ressuscita. A nova aliança só é iniciada depois que Jesus Cristo morre, é sepultado, ressuscita dentre os mortos, é assunto ao céu, assenta-se à direita da majestade e o Espírito Santo é enviado para a igreja. Aí começa a nova aliança. Então, os registros dos evangelhos contam coisas que ainda estavam acontecendo na vida de Jesus, que era ainda o período da antiga aliança. Então, Jesus não podia falar tudo claramente, porque ele sabia que poderia ser mal interpretado. Até os discípulos não iriam ser abençoados como ele gostaria, porque ele queria falar, ele podia falar, ele tinha o que dizer, mas ele sabia que nem os discípulos suportariam. Porque não tem como tentar remedar buraco de pano velho com um pedaço de pano novo. Quantos estão entendendo? Vinho novo só se conserva em odres novos. Então Jesus falava de forma limitada, de acordo com a capacidade dos ouvintes. Ele disse, mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade, vos anunciará as coisas que estão por vir, e vocês vão se lembrar daquilo que eu dizia. Ou seja, ele falou como pôde, no limite do possível, mas a explicação em si só vem depois que o Espírito Santo é concedido. O registro de Marcos, Lucas, João, os evangelhos, são importantes, porque foram escritos por pessoas que já receberam o Espírito Santo, mas estavam falando sobre falas de Jesus do período veterotestamentário, embora o registro literário esteja no que chamamos de Novo Testamento. Vocês estão me acompanhando ainda, gente? Mateus 24 é um texto importante, mas desde que a gente entenda isso, que nós temos uma explicação mais clara ao longo das epístolas do Novo Testamento. A Bíblia é uma revelação progressiva. O Espírito Santo trouxe mais luz sobre o assunto. A gente não vai desprezar aquilo que a gente não entende, mas a gente tem que se apegar àquilo que ficou claro e patente aos nossos olhos. É mais ou menos como a montagem de um quebra-cabeça. Se você pegar um quebra-cabeça de 500 peças, você vai levar algum tempo para montar. Você vai ter que separar um cômodo da sua sala para você deixar aquilo ali armado por semanas. Né? Você vai abrir o quebra-cabeça, jogar as peças no chão, desmontar, virar as pecinhas de cabeça para cima, depois você vai separar por cor, tudo que é céu é azul, tudo que é azul vai para um canto, tudo que é grama é verde, tudo que é verde vai para um canto, depois você procura as formas, aí você começa a montar ilhas de imagem, né? 50 pecinhas aqui, 10 pecinhas ali, 15 pecinhas aqui, são ilhas de conhecimento importante, né? Para a imagem que você quer montar. Mas você ainda não consegue fazer com que uma ilha se comunique com outra. Mas não é por causa disso que você vai chutar o pau da barraca e vai desmontar tudo aquilo que você já entendeu. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Da mesma forma, comece por textos mais simples, por textos mais claros. Ah, Natan, eu quero estudar Apocalipse. Eu posso, é a primeira coisa que eu quero estudar de escatologia, eu quero aprender escatologia, eu posso ler Apocalipse? Não é o lugar certo para você começar. Vocês estão aqui hoje à noite? Vocês podem dizer amém de vez em quando, gente? Então, não é o lugar certo para você começar. Vá para os textos mais claros, vá para os textos mais objetivos, veja aquilo que é mais fácil de ser compreendido e depois você passa para textos mais confusos. Muita gente boa que eu vejo falando na internet sobre Mateus 24, nem entende Mateus 24. Dá para perceber pelo que dizem, pela forma de abordarem, de se achegarem ao texto. Eles não compreenderam o que Mateus 24 realmente está falando. Mas em Mateus 24, por exemplo, Jesus disse, quando pois virdes o abominável da desolação no lugar santo, o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel, ou seja, não é o abominável homem das neves, é o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel. Jesus disse, quando vocês verem ele, ouvirem ele, né? Quando vocês verem no lugar santo, aí ele diz, quem estiver na Judeia, fuja para os montes. E eu não sei por que até hoje tem gente que não entende isso. Porque há quem pense que Jesus estava instruindo os cristãos a fugirem do anticristo. Essa é uma das razões porque eles acham que em Mateus 24 Jesus está falando que a igreja vai passar pela tribulação. Mas eu acho que eles não leram o resto do texto, não é possível. Porque se você prestar atenção no que Jesus está falando aqui, até um ouvinte desatento vai perceber que Jesus está falando sobre um contexto puramente judaico. Olha o que ele diz, quando pois virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Onde é o lugar santo? É aqui na igreja? Na Bíblia, nos termos bíblicos, onde é o lugar santo? Vocês não sabem que é o Vaticano? Lá em Roma?
Onde é o lugar santo? É claro que é em Israel, gente. Todos os textos bíblicos falam que Israel é a terra santa, é o lugar santo. E eu vou ler alguns versículos para vocês que mostram isso. Mas quando ele diz, quando pois vides o abominável da desolação no lugar santo, do qual falou o profeta Daniel, aí você diz, como é que você sabe que é o lugar santo? Ele no versículo seguinte deixa isso claro, ele diz, quando vocês verem, como nós falamos hoje em dia, né? Quando vocês verem o anticristo no lugar santo, ele diz, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ou seja, o lugar santo está contido na Judéia. Porque quando o anticristo, que é o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem estiver na Judéia tem que fugir, é porque o lugar santo está na Judéia. Vamos lá, gente. É ou não é? Claro que sim, claro que sim. Ele está falando sobre uma invasão em suas campanhas militares. Falando que o anticristo, em suas campanhas militares, vai invadir a Judéia, vai invadir Jerusalém, confirmando outras passagens deixadas por Daniel. De fato, é por isso que ele diz, quando vocês verem o abominável da desolação no lugar santo, em Israel, na Judéia, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no eirado, diga-se de passagem, é um tipo de construção arquitetônica característica dos judeus, é como se fosse a laje, né, falada, aqui do Brasil. Então ele diz, então os que estiverem no eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e ai das que amamentarem naqueles dias, porque ele está falando sobre fuga, né? Eu não sei se vocês observaram, mas ele disse, quando vocês virem que o abominável da desolação está no lugar santo, ele disse, fuja, não desça, não volte. Fuja para os montes, não desça para tirar alguma coisa da casa, não volte atrás para buscar a capa. Fuja, não desça, não volte. Então, numa fuga, uma mãe com um menino novo não corre direito. Uma grávida, para andar, é difícil. As grávidas sabem por quê, né? Porque dói, é difícil, é complicado. Como é que ela vai fugir numa situação como essa? É por isso que ele está falando, ai das grávidas e das que amamentarem, porque elas precisam fugir. Aí ele diz, inclusive, falando de fuga, orem para que a vossa fuga não seja nem no inverno, nem no sábado. Com quem ele está falando quando ele diz vossa fuga? Bom, uma coisa a gente sabe, aqueles que moram no lugar santo, que segundo ele está contido na Judéia. E agora ele diz, então ore para que não seja no sábado. Por quê? Porque judeus não podem andar mais de 1 quilômetro em dia de sábado. Quantos estão me ouvindo? É 1 quilômetro, 2 quilômetros. O fato é que Jesus, ironicamente, sarcasticamente, não sei, mas ele diz, ore para que a fuga não seja no inverno nem no dia de sábado. No inverno, talvez para a gente seja uma coisa que não faz muito sentido, porque a gente não tem a experiência do inverno rígido, como em lugares que nevam, mas em Israel, por exemplo, que neva bastante, o que é que acontece? É perigoso sair de casa, por causa dos acidentes. As viagens aéreas são canceladas, as escolas das crianças são fechadas, as pessoas são instruídas a não saírem com seus carros, não dá para se locomover. Imagina fugir para salvar a própria pele. Então ele diz, ore para que não seja no inverno e nem seja no dia para que não seja no sábado. Com quem ele está falando? Com judeus, gente. Não precisa ser extraordinariamente inteligente para perceber isso. Você não precisa de revelação. Você não precisa de coisas espetaculares para perceber que a coisa é realmente contextualizada por Jesus. E para quem pensa que isso não tem ligação direta com a tribulação, continue lendo. Veja o que ele diz. Para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Espera aí, quando é que vai ser o tempo da tribulação? Quando o abominável da desolação estiver no lugar santo. Que é quando os judeus vão ter que fugir da Judéia para salvarem a própria pele. Ai das que estiverem grávidas, ai das que amamentarem. Agora orem para que essa fuga, a vossa fuga, ele não está falando da igreja, ele está falando com os judeus, para que a vossa fuga não seja no inverno nem no dia de sábado, porque no sábado o judeu não pode correr muito. Aí ele diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação. E ele diz mais, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Gente, pelo amor de Deus, da onde que a igreja teria sido destinada para experimentar o único momento horrível da história da humanidade? Ele não está falando de um momento ruim, ele está falando o maior, pior
de todos. Aí você diz, e o dilúvio não foi ruim? Foi, mas segundo Jesus, e não é o único que fala dessa forma, dizendo que é uma coisa que vai acontecer uma vez e que não tem repetições no passado e nem no futuro, é uma vez só. Segundo Jesus, nem se compara. Porque na época do dilúvio, a gente sabe que as comportas do firmamento se abriram para que as águas acima do firmamento caíssem na terra. A gente sabe que as portas do abismo se abriram para que as águas abaixo da terra também viessem à superfície. Eu sei que foi uma coisa extraordinária. Toda a vida humana foi exterminada. Eu creio num dilúvio universal e não no alagamento da Baía de Guanabara. Foi a terra inteira que inundou. Acabou-se a vida na terra. Deus preservou uma família. Mas veja, ele não destruiu de verdade. Destruiu as coisas que haviam sido criadas, mas o mundo está aqui exatamente como começou. Exatamente como começou. Do mesmo jeitinho. Tudo funciona do mesmo jeito. Ainda continua tendo dia, ainda continua tendo noite, semeadura, colheita, sol, lua. O maquinário celeste continua em seus movimentos no céu. Tudo está igual. Mas nesse dia, embora o juízo de Deus não venha por meio da água e não haja mais inundações, assim, universais, a Bíblia fala que os poderes dos céus serão abalados. Eu sei que as ilhas, os montes serão movidos do seu lugar, como diz Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 12. Mas não só isso, as estrelas, no plural, as estrelas do céu cairão pela terra. O sol, ao nascer, não dará a sua luz. Ficará preto como saco de crina, a lua vermelha como sangue. Homens, segundo diria Jesus, desmaiarão pela expectativa das coisas que estão para vir sobre o mundo. Poderosos, grandes, ricos, grandes e pequenos, clamarão dizendo, chegou o dia da vingança de Deus, chegou o dia da ira do Cordeiro e daquele que se assenta no trono. Quem é que pode aguentar? Irmãos, quando um raio cai perto da casa da gente, o trovão é mais forte. Quem já teve a experiência de ouvir um trovão de um raio de 50, 100 metros de distância, sabe o que é ficar tremendo por causa do barulho. Agora você imagina o que vai ser quando os céus forem enrolados como um pergaminho. Os céus se enrolarão. Qual vai ser o desespero que o mundo vai ver? Você não tem ideia de como é que vai ser esse período, porque a tribulação não se caracteriza apenas por causa de questões geopolíticas. É um paísinho querendo governar outro, querendo mandar no outro, uma vacininha aqui, uma vacininha ali. Aí é o Pix, que é o anticristo. Aí é isso, é aquilo. Ui! O pessoal diz, Natan, o Pix não é a marca da besta, é a marca dos bestas que não usarem. É a marca dos bestas que não usarem, né? Porque facilita a nossa vida. Não dá para a gente falar sobre isso aqui agora, mas... Não, gente, vai ser um período extraordinário, fora do comum. Não vai ser apenas guerra aqui, guerra ali, fome, tensão, questões geopolíticas acontecendo, invasão a Israel, morte, bombas nucleares. Não vai ser só isso, não. Vai ser um cataclisma. Os poderes dos céus vão ser abalados. As estrelas vão cair pela terra. Vai ficar tudo preto. Não vai ter sol, não vai ter lua nem estrela. A luz das estrelas não vai ser conferida. A luz da lua não vai ser concedida à terra. Vai ser um momento pavoroso. Você não tem ideia. Creia no que Jesus Cristo falou. Dê um voto de confiança a Ele, porque Ele disse, vai ser um tempo como nunca houve. Simplesmente dê um voto de confiança para o homem. Vai ser uma coisa como nunca houve. Por que é importante a gente considerar isso? Porque tem gente que quer comparar a tribulação com o sofrimento dos crentes do primeiro século. Ah, mas os crentes da igreja foram perseguidos. Por que a gente então não quer ser perseguido durante a tribulação? A questão não é essa, querido. A questão não é a perseguição, a dificuldade, esses probleminhas sociais que a gente encontra quando tenta pregar o evangelho numa sociedade hostil a ele, não. Não tem nada a ver com isso. A gente está falando sobre um ponto, um acontecimento, que segundo Jesus nunca houve nem jamais haverá. Se você parar para pensar, daqui para frente, Jesus fala isso, poucos anos depois, do ano 70, Jerusalém, Israel, são invadidos por tropas
controladas pela liderança romana, né, pelo governo, pelo Império Romano. E há uma carnificina naquele período também. Mas depois do ano 70, entre o ano 132 ao ano 135, teve a famosa revolta de Bar Kókhba, que foi um suposto Messias, aprovado e avalizado pelo rabino Akiva. E também teve uma grande confusão na época do imperador Adriano. Tanto foi essa revolta de Bar Kókhba, que foi do ano 135 para frente que a terra de Israel foi apelidada maldosamente pelo imperador Adriano de Palestina. Ele chamou Jerusalém de Aeólia Capitolina e chamou Israel de Síria Palestina, que até hoje tem essa confusão, porque um egípcio muito sabido, como Steve Jobs, enganou o povo na linguagem dele, e o povo pensou que o que ele estava dizendo era verdade. E ele disse, na verdade, nós somos os descendentes dos palestinos. Nós, que estamos aqui, fomos expulsos pelos judeus, quando, na verdade, a Bíblia nunca falou de uma terra chamada Palestina. Nunca houve um povo chamado de palestino. Mas eles se disseram descendentes dos palestinos. Por quê? Porque o imperador Adriano tinha batizado o nome da terra de Palestina para irritar os judeus por causa da sua rebeldia, porque não se submetiam. E aí Yasser Arafat pegou esse termo e disse, nós somos os palestinos. Não existia Palestina, não existia palestinos. Mas aí está aí a confusão até hoje. Mas o que eu quero dizer? Houve o que aconteceu no ano 70, houve o que aconteceu no ano 135. Depois, na Segunda Guerra Mundial, judeus foram quase exterminados por influência da visão islâmica, porque a solução final tentada por Hitler, na verdade, era uma indução de um mufti de Jerusalém, um líder religioso islâmico da cidade de Jerusalém. Pouca gente sabe da ligação nazista e islâmica. Havia uma tropa selecionada, especial, que era formada somente por guerreiros mujahidins, ou jihadistas. Vocês estão me acompanhando? Mas o que é que eu quero dizer? Gente, Jesus aqui estava falando sobre o anticristo, ele estava falando sobre a tribulação, mas se você quiser estudar Mateus 24 da forma correta, não se precipite, tá? Faça o dever de casa direito, vá pelos caminhos corretos, e você vai chegar à conclusão do que Jesus queria falar. Mas o que Jesus disse aqui, é que o anticristo vai vir, e uma das características para se saber que é o período da tribulação é quando o anticristo invadir Israel. Porque ele está falando sobre isso. Não tem como você interpretar esse texto de outra forma, a não ser que você não queira considerar as palavras, que são claras. Ele fala de lugar santo, ele fala da Judéia, ele fala do eirado, ele fala do sábado, ele diz a vossa fuga. Ele está falando sobre coisas associadas aos judeus, a Israel, ao templo, a Jerusalém. Quantos estão entendendo? Para complementar, bastaria que a gente citasse aquilo que está em Lucas capítulo 21, versículo 23, quando ele disse, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Eu sei que você identifica essa frase do que a gente leu em Mateus 24, mas tem uma coisa que Lucas disse que Mateus não disse. Ele fala, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. É pouco, é simples, é breve, mas é essencial. Mateus 24 deixa isso implícito. Um leitor atento, um bom estudioso, vai perceber que o contexto ali está associado ao povo de Israel, ao povo judeu, à Judéia, está escrito. Mas aqui ele coloca com todas as letras, nesse período, que é o período da tribulação, haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, o povo judeu. Se você for olhar os versículos ao redor, o 20, o 21 e o 22, por exemplo, ainda em Lucas capítulo 21, ele diz o seguinte, quando pois vir de Jerusalém sitiada de exército, sabeis que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ele está falando sobre a vingança divina, para se cumprir tudo o que está escrito. Na semana de morte de Jesus Cristo, ao entrar em Jerusalém, ele confirmou tudo o que está escrito sobre a vingança divina, que Deus é vingador. Deus, ele se ira todos os dias. E a Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E não há nenhum grupo na terra, de forma paradoxal, não há nenhum grupo na terra que mais detenha a pregação da verdade do que o próprio povo de Deus, o povo judeu.
Não tem. Infelizmente. É paradoxal, porque Jesus disse em João capítulo 4, versículo 22, que a salvação vem dos judeus. É por meio dos judeus que nós temos Jesus, porque Jesus é judeu. Ele não foi, ele é, ele está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou. E quando ele voltar ao mundo, todo mundo sabe, né? Ele vai voltar para a terra dele. Ele não vai para o Rio de Janeiro. Ele não vem para Vila Velha. Ele vai para a terra de Israel. Amém, gente? Amém. Então a salvação vem dos judeus. E a quem muito é dado, deste muito será cobrado. É por isso que lá em Romanos capítulo 2 ele diz que glória, imortalidade e honra para o judeu primeiro, mas também para o gentil. Tribulação, ira, indignação e angústia, primeiro para o judeu e depois para o grego. Por quê? Porque o judeu tem que estar no começo da fila, tanto para a bênção como para a maldição. Então a tribulação, ela tem essa característica. Israel estará no olho do furacão. Há um protagonismo por parte de Israel, dos judeus, em relação à tribulação. E esse é um elemento doutrinário que a gente não pode esquecer. E a ira de Deus se revela do céu contra os que detêm a verdade pela injustiça, como eu disse. Está escrito lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Mas veja as características do povo judeu. Eu digo do judeu obstinado, eu não estou falando do judeu temente a Deus, ou do judeu que recebeu Jesus como Senhor da sua vida, mas eu estou falando dessa característica triste, lamentável, que a nação de Israel assumiu contra o Senhor Jesus Cristo, que mal sabem eles, é o Messias que eles estão esperando. Eles vão descobrir no momento certo, mas é exatamente o que eles estão desprezando hoje. Essa atitude que os judeus têm, porque eu não sei se vocês sabem, mas no livro sagrado dos judeus, que não é a Torá, não é o nosso Antigo Testamento, se chama Talmud. No livro sagrado dos judeus, Jesus é um filho de prostituta, bruxo, que aprendeu feitiçaria no Egito e que enganou todo mundo. Eles até mudam a pronúncia em hebraico do nome de Jesus, eles não chamam Yeshua, eles chamam Yeshu, porque tem um sentido pejorativo. Mas eles estão falando do mesmo Jesus que nós dizemos que é o Messias. Mas tudo isso eles fazem porque eles têm ojeriza, ódio, nojo, pavor do Senhor a quem eles deveriam amar. Só que essa característica presente entre as lideranças judaicas no mundo moderno não é uma coisa que começou há pouco tempo. Na época de Paulo, inspirado por Deus, ele já identificou essa característica. E se você observar no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 13, Paulo diz assim, do 14 em diante, ele diz: tanto é assim, irmãos tessalonicenses, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que estão existentes na Judéia. Ele está falando da Judéia, que é a terra dos judeus. E está dizendo que igrejas da Judéia sofrem dos judeus. Então ele diz, vocês tessalonicenses, tão parecidos com os crentes lá da Judéia. Por quê? Porque vocês padeceram da parte dos vossos patrícios, dos vossos conterrâneos, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Porque os judeus perseguiram a igreja. Aí ele diz mais no versículo 15, os quais, os judeus, não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus, no presente do indicativo, não agradam a Deus, são adversários de todos os homens. Por quê? A ponto de nos impedir de falar aos gentios para que eles sejam salvos. Até hoje é assim. Em outras palavras, eles são adversários de todos os homens porque impedem a pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, não agradam a Deus. Eles são adversários da humanidade e não agradam a Deus. Agora, eu quero que você entenda que eu não estou falando isso como uma crítica fora de contexto. Eu não estou alimentando qualquer sentimento chamado de antissemita. Isso aqui é uma crítica interna. É judeu falando com judeu. Eu não vou me meter nas coisas dos judeus porque eu sou o devedor a eles. Eu dou graças a Deus pela vida dos judeus e oro por Jerusalém. Eu oro por Israel. Eu abençoo esse povo porque é por meio deles que nós recebemos Jesus. Mas isso aqui é uma crítica interna, é coisa de família. Ninguém fala da minha irmã, mas eu posso falar. Ninguém fala do meu pai, mas eu posso falar. É Paulo, que é judeu, falando do seu povo. Claro que ele foi odiado por isso. Claro que ele foi perseguido por isso. Claro que até hoje os judeus detestam as coisas que Paulo disse. Mas é coerente, porque ele está falando da atitude do povo, que deveria ser a maior bênção para o mundo, porque Deus disse, Abraão, em ti serão abençoados todos os povos da terra. O que significa isso? Que a partir da semente de Abraão, a partir do povo descendente de Abraão, o mundo seria abençoado. E de fato foi.
porque Jesus é judeu, descendente de Abraão. Todos os escritores do Novo Testamento são judeus, foram judeus, descendentes de Abraão. Todos os 12 apóstolos de Cristo eram judeus, descendentes de Abraão. Como dizer que não se cumpriu? Claro que se cumpriu. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, só porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Mas o que é que eu quero que você entenda? É que esse juízo e vingança divina, que virá dos céus no tempo certo, porque a ira de Deus se revela contra a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça, tem um endereço certo. Sim, todos os pecadores sofrerão, mas quem vai para o começo da fila? A quem muito é dado, deste muito será cobrado. Só que por falta de compreensão destas coisas, as pessoas não conseguem interpretar a palavra de Deus corretamente. Então eles estão atirando para tudo que é lado, é como cachorro seco dentro de açougue, né? Ele sente o cheiro da besta, mas não sabe onde é que morde. Estão atirando para tudo que é lado, né? Vai ver o anticristo, vai vir daqui, vai vir dali, vai vir daqui, vai vir de lá, vai vir de cá, vai ser assim, vai ser assado. Eles não se orientam pela Bíblia. Eles especulam através de acontecimentos que saem nos jornais, através das notícias, através das news, e por aí eles vão interpretando. É por isso que a cada ano surge um novo concorrente anticristo. Todo dia está lá um canal falando, quem sabe, não é fulano de tal, aí passa 2 semanas, não, eu estou achando agora. Por quê? Porque o povo quer interpretar a Bíblia pelas notícias, pelas experiências, pelo movimento geopolítico, mas a Bíblia, ela não vai mudar. Os princípios da palavra de Deus estão fundamentados. É um alicerce firme. Se você interpreta corretamente a palavra de Deus, você não se perde. Você não se perde. Leva tempo, não é da noite para o dia. Exige esforço, mas tudo que é bom é assim. Amém, gente? Amém. Tudo dá de mão beijada, perde o seu valor, né? Então, é bom a gente se esforçar, estudar e perceber o que a palavra de Deus diz. Se a gente compreende e aceita que o povo judeu, a terra de Israel, a Judéia, Jerusalém, inclusive o monte do templo, e o templo futuramente, quando foi erguido também lá, se a gente entende que esse é o olho do furacão do período da tribulação, como o próprio Jesus disse em Mateus 24, a gente tem que entender que o que aponta para a proximidade deste tempo é algo que esteja associado especificamente a Israel, a Jerusalém, ao povo judeu. Há muitos textos, alguns muito importantes, eu vou ler aqui para vocês, do livro de Daniel, mostram a questão do protagonismo israelense, né? Daniel 10,14 diz assim, agora vim para fazer-te entender, isso é Gabriel falando com Daniel, o anjo Gabriel falando com o profeta Daniel. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo, Daniel. Quem é o povo de Daniel, gente? Aí surge aí um doido na internet dizendo, a igreja é o povo de Daniel. Por quê? Porque eles acham que nós que somos a igreja, substituímos Israel, nós viramos o Israel de Deus, ou seja, eles não entendem o que está escrito em Gálatas 6,16, aí ficam dizendo, se nós somos o Israel de Deus, então a gente é o povo de Daniel. Você está falando para o povo de Daniel? Eita, lascou-se, é com nós. É por isso que o pessoal diz, está vendo aí? A igreja vai passar pela tribulação. É uma das razões, é assim que eles pensam. Então o anjo diz, vou te fazer entender o que há de acontecer com o teu povo, Daniel, nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. No capítulo 11, versículo 41, claro que eu estou salteando, aqui estou pulando, né? Aí ele diz, entrará, falando do anticristo, ele diz, o anticristo entrará na terra gloriosa. Jesus a chama de lugar santo. Aqui a expressão é diferente, mas diz respeito a um lugar só, tá? Não há nenhum outro lugar neste mundo que seja chamado de lugar santo, ou de terra santa, ou terra maravilhosa, ou terra gloriosa. É Israel. Amém, gente? E, claro, que se a gente fosse aí afunilando, né? Israel, Judéia, Jerusalém e Monte do Templo, tá? É nessa ordem. Aí ele diz, entrará também, o anticristo entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão. Óbvio que muitos que estiverem lá, fica implícito, né? Mas do seu poder escaparão estes, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Ele está falando aí sobre uma região que fica mais ou menos ao norte da Península Arábica. Ele está falando que alguns povos escaparão do anticristo, mostrando também que esse pensamento de que o anticristo vai dominar o mundo inteiro é um pensamento equivocado. Há muitas passagens que explicam isso claramente. Não dá para a gente falar aqui sobre o assunto,
mas eu tenho certeza que vocês vão estudar depois, tá? Compra o meu livro, dá uma olhadinha no meu site, vai no meu canal do YouTube. Mas aí ele continua, em Daniel capítulo 11, versículo 45, ele diz mais, ele diz, o anticristo armará as suas tendas palacianas entre o mar grande, dependendo da versão vai dizer os mares, que na verdade é tudo uma referência ao que nós chamamos de mar Mediterrâneo. Ele diz, ele armará as suas tendas palacianas, que na nossa linguagem seria o acampamento militar, né? Tenda miliciana, tenda palaciana, na linguagem bíblica, é o que nós chamamos de acampamento militar. Ele armará as suas tendas palacianas entre o mar Mediterrâneo e o monte do templo. Olha aí, ele está falando especificamente onde é que o anticristo vai onde ele vai estacionar com as suas tropas. Ele disse que ele vai entrar na terra gloriosa, Jesus já confirmou isso, quando vocês verem um abominável da desolação no lugar santo, ele vai entrar, a gente sabe, Daniel está sendo aqui mais específico. Ele diz, inclusive, que ele vai estacionar o seu acampamento militar entre o mar Mediterrâneo e o monte do templo. Provavelmente, a gente, por inferência, por raciocínio lógico, conclui que só pode ser nessa ocasião em que ele vai entrar no templo, que vai estar de pé, e ele vai se assentar no santuário, como Paulo explica lá em 2 Tessalonicenses 2, dos versículos 6 em diante, falando que o anticristo vai se assentar no santuário, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, provavelmente vai ser nesse momento. Que período vai ser esse? É o período da tribulação, porque a gente já viu Jesus falando isso lá em Mateus 24. Então, tudo indica que o anticristo vai ter uma obsessão por conquistar Israel. Ele vai ser obcecado por Jerusalém. Ele vai ser doido varrido pela terra dos judeus. Na verdade, nós já temos na terra um grupo que é assim. Talvez a gente não tenha percebido, mas nós já temos. Desde o século 8, eles estão obcecados por conquistar Israel, por conquistar Jerusalém, por conquistar a Judéia. Já colocaram o seu pezinho lá e deixaram as suas marcas, mas para lá eles querem voltar e dominar de forma irrestrita. E a Bíblia prevê isso o tempo inteiro e a gente nunca percebeu. E está a gente procurando o anticristo lá na batina do Papa, coitado. Procurando lá na Europa, procurando lá em Roma, procurando não sei onde, procurando... Porque existem possibilidades interpretativas que nos desviariam do que a Bíblia realmente está dizendo, levando-nos a pensar que o anticristo poderia ser o Papa. Ou, quem sabe, Emmanuel Macron, né? Ou algum outro grande estadista europeu. Há possibilidades interpretativas, mas não são as melhores interpretações se você considera o maior número de passagens possíveis. O problema é esse. O pessoal pinça um versículo, se apega, meu precioso, e não larga o osso de jeito nenhum. E por causa disso fica obcecado numa visão só. E não vai moldando a sua interpretação e o seu entendimento com base em outros versículos que ele não entende. Não pode ser isso porque esse versículo diz assim, então vamos descartar essa possibilidade. Mas o povo não faz isso. O povo quer produzir revelação para colocar no canal do YouTube afinar força. Aí o que é que acontece? Olha a bagunça. Olha a bagunça que está. Vocês estão me ouvindo, gente? Vamos continuar. Daniel capítulo 12, versículo 1, ele diz, eu separei uns versículos de Daniel, eu vou citar outros livros também, mas é porque esses versículos são interessantes, porque afinal de contas foram avalizados por Jesus Cristo. Lá em Mateus 24:15, Jesus disse, quando vocês verem um abominável da desolação no lugar santo, do qual falou o profeta Daniel, já que Jesus gostava de citar Daniel, bora olhar o que é que Daniel tem para dizer, né? Então, são textos interessantes. Em Daniel 12:1 ele diz, isso é o anjo falando ainda com Daniel, aí ele diz, nesse tempo, que a gente já sabe que é o tempo da tribulação, que é um tempo que não vai ter igual nem para trás nem para frente, nunca houve nem jamais haverá, tá? Não é só uma confusãozinha militar não, tá? É uma coisa fora do normal. Ele diz, nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, Daniel. Quem é o povo de Daniel? Os hebreus, os judeus, os israelitas. Ele diz, o defensor do príncipe, aliás, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Olha como é uma frase parecida com aquilo que Jesus falou em Mateus 24:21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. É parecido ou não é? É uma menção ao mesmo momento.
ao mesmo período, que nós chamamos de tribulação. Existem outros termos técnicos nas Escrituras para esse mesmo período, mas não interessa. A Bíblia também chama de tempo de angústia para Jacó, chama de dia do Senhor, tempo da ira e etc. Aí ele diz, naquele tempo, ainda Daniel 12:1, naquele tempo será salvo, isso é o anjo falando com Daniel, o teu povo. Ou seja, vai haver uma tribulação, o povo de Daniel vai sofrer bastante, mas Miguel, que é o anjo defensor dos israelenses, há de se levantar e será salvo o seu povo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Jeremias 37 diz assim, que grande é aquele dia, que é o dia do Senhor, né? O dia da ira, o dia da vingança, da manifestação do juízo de Deus. Não há outro semelhante, diz Jeremias 37. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Está escrito. É um versículo isso, que está em linha com aquilo que a gente acabou de ler em Daniel 12:1, que fala de um tempo de angústia para o povo de Daniel, mas ele será salvo. Aí ele fala, será um tempo de angústia para Jacó, mas ele será livre dela. Quantos estão entendendo? Quando Jesus entrou em Jerusalém, na semana da sua morte, ele disse, Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas, apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha faz aos seus pintinhos debaixo das suas asas, mas não quisestes. Aí ele diz, eis que a tua casa ficará deserta, desolada, e não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito és tu, porque vens em nome do Senhor. Sabe quando é que eles vão dizer isso? Aqui, na tribulação. Vai ser um pega no pega, um pega no pega, a hora no pega. O anticristo toca no terror, os poderes dos céus abalados, os judeus não sabem mais o que fazer, 2 profetas no estilo de Moisés e Elias, provavelmente os 2 em pessoa, pregando lá com fogo, com poder, com glória, 144 mil ungidos celibatários testemunhando a palavra, servindo de testemunho para o resto do mundo. E aí os judeus vão dizer, rapaz, é verdade, vai cair a ficha. E eles vão falar, na língua deles lá, né? Baruch haba b'shem Adonai. Bendito é Jesus, porque ele vem em nome do Senhor. Quando eles confessarem a Cristo assim, sabe o que acontece? A Bíblia diz que Jesus Cristo voltará do céu e matará o anticristo com o sopro da sua boca. Todos se converterão, todos serão salvos. Jesus Cristo descerá com seus pés sobre o Monte das Oliveiras e regerá por 1000 anos todas as nações com cetro de ferro. Isso vai acontecer, de fato e de verdade. Mas a razão de ser da tribulação, claro, existem outros propósitos, mas olha como é interessante a forma que Daniel coloca. Em Daniel capítulo 12, no versículo 7, ele diz assim, eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ele está falando sobre 3 anos e meio. 1 tempo, 2 tempos, metade. 1, 2, 3 e meio. São os mesmos 42 meses. São os mesmos 1260 dias. São 3 anos e meio. Ele está falando sobre o que vai acontecer no final da tribulação. Aí ele diz, e quando acabar a destruição do poder do povo santo, todas estas coisas se cumprirão. O que é que ele quer dizer com isso? Essa expressão pode não fazer muito sentido na cabeça de alguns, mas quando ele diz, quando se acabar a destruição do poder do povo santo, ele está falando sobre quebrar o orgulho dos israelitas. Ele está falando, quando tiver terminado, né, esse objetivo, quando houver sido quebrado o poder do povo santo, quando eles se quebrantarem, quando eles baixarem a cabeça, quando eles se humilharem, quando terminar essa obra, que é uma obra divina, aí tudo vai se cumprir. Que é por isso que lá em Daniel 12:10 diz que muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios, que serão os purificados, embranquecidos e provados, entenderão. Amém, gente? Então veja que a tribulação é uma profecia bíblica que vai se cumprir, associada basicamente aos judeus. E muita gente não entende, mas uma das formas de Deus manifestar a sua ira, e eu já sei que a gente passou mais de 1 hora falando aqui, e eu vou começar a encerrar,
Vou colocar aqui 10 minutos na minha coleira. Mas, se você parar para pensar, a ira de Deus, ela se manifesta de várias formas diferentes. Alguns pós-tribulacionistas, Deus tem a misericórdia da vida deles, não entendem muito bem isso e pensam, não, a igreja vai estar na terra, porque a igreja vai experimentar a ira do anticristo, a ira do povo, a ira de Satanás, mas não a ira de Deus. O que eles não entendem é que a ira de Deus se manifesta através dos homens, do anticristo e de Satanás. Quantos estão entendendo? Sempre foi assim. Quando o povo de Israel estava obcecado no pecado, que fazia aquilo que não devia e insistia no erro, sabe o que é que Deus fazia? Deus levantava um tirano pagão como o líder do Império Assírio, o líder do Império Babilônico, o líder do Império Medo-Persa, o líder do Império Grego, levantava um pagão tirano para vir punir o seu povo. Ele também já fez o contrário, ele já usou Josué e os israelitas para tentar exterminar nações pagãs, cujo pecado já tinha extrapolado a cota limite, né? A medida dos seus pecados já tinha extrapolado, e Deus queria usar os israelitas para exterminar esse povo. A punição e a ira de Deus vem, chega um momento que vem, mas às vezes vem através de circunstâncias, sei lá, climáticas, às vezes vem através de circunstâncias geopolíticas, sociais, militares, e às vezes de outras formas diferentes. A gente tem que entender que a ira, o juízo e a punição divina não deve se manifestar somente da forma que os pós-tribulacionistas querem. Quantos estão entendendo? É por isso que lá em 1 Coríntios 5, por exemplo, quando Paulo vai falar sobre o que deveria acontecer com um homem que tinha tido relações sexuais com a mulher do pai dele, ele disse, eu já decidi o que vai acontecer. Vamos se reunir aí vocês comigo, pelo poder do nome de Jesus, e que ele seja entregue a Satanás em nome de Jesus. Está escrito isso, que em nome de Jesus o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia de Cristo. Que em nome de Jesus o tal seja entregue a Satanás. Ou seja, vamos entregar ele a Satanás em nome de Jesus. Por quê? Porque Paulo quer dizer que só faria e só decidiria uma coisa que o próprio Jesus decidisse. Ele, como representante de Cristo, em seu nome, em nome de Jesus, ele faz o que Jesus faria. Porque esta é uma forma de punição divina, através de Satanás, através de coisas ruins. Quantos estão entendendo? A ira do anticristo, a ira de Satanás, é uma manifestação da ira de Deus. Vocês estão me entendendo, gente? Agora, contra quem o anticristo há de se irar? Mais do que o povo judeu? Nenhum outro. Ele vai perseguir muita gente, mas a obstinação dele será Israel, Judeia, Jerusalém, os judeus. E eu sei que a gente não vai ter tempo aqui para falar sobre isso, mas, irmãos, tudo indica que a palavra de Deus aponta para um único grupo que existe nessa terra, que são descendentes de Ismael. E faz sentido que sejam descendentes de Ismael, porque a Bíblia parece ter previsto que seria assim. Os nossos pregadores prediletos é que nos atrapalharam de enxergar. A gente não viu, porque a gente estava muito concentrado no que os nossos pregadores prediletos tinham para dizer. E a gente não percebeu o que a Bíblia falava. Mas se você conferir em Gênesis 17, 20, está escrito uma coisa curiosa. Diz assim, quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, multiplicarei ele de forma extraordinária, e ele gerará 12 príncipes. A gente lembra que Jacó, que era filho, Abraão gerou Isaque, que gerou Jacó, e Jacó gerou 12 homens, que foram as 12 tribos de Israel. A gente lembra dos 12 príncipes descendentes de Jacó, mas Ismael também gerou 12 príncipes, segundo o que está escrito em Gênesis 17, 20. Só que mais na frente, em Gênesis 16, de 10 ao 12, diz assim, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, falando com Agar, a mãe de Ismael, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição, ele será entre os homens como um jumento selvagem, que dá amarrada para tudo que é lado, indomável e incontrolável. Será como um jumento selvagem, e a mão dele será contra todos os outros homens, e a mão de todos se voltará contra ele. Olha as características. Olha as características.
e habitará fronteiriço, como quem faz birra e como quem quer peitar, como quem quer invadir dos seus irmãos. Ele está falando sobre a petulância característica dos descendentes de Ismael e que eles teriam uma ousadia de ficar peitando de frente os seus irmãos, que são, na verdade, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Eu digo que existem duas linhas, são os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e os descendentes de Abraão, Ismael e Esaú. Sim, eu sei que Esaú não é filho de Ismael, assim como Jacó seria filho de Isaque. Eu sei disso. Mas a razão por que eu faço essa linhagem é porque, por exemplo, Gênesis capítulo 28, 9, diz que as famílias de Esaú e Ismael se fundiram numa só. Lá está escrito que Esaú foi à casa de Ismael e, além das mulheres que ele já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. E aí surgiram esse povo que são mestiços, misturados. De fato, a palavra árabe significa mestiço. É um povo misturado. Os ismaelitas são, na verdade, descendentes de Ismael e de Esaú, que foram rejeitados ou preteridos por causa de outros que receberam o direito da primogenitura. O ranço de mágoa contra a paternidade é perpetuada de geração a geração, desde aquele período. Até hoje, a religião praticada pelos ismaelitas não aceita a possibilidade de alguém chamar o Deus Criador de pai, ou de dizer que ele é pai de alguém. Deus não tem filho. E quem disser que algum, por exemplo, Jesus, é filho de Deus, esse vai ser morto, e morto por decapitação. A única religião no mundo, a única, eu não estou dizendo uma das, ou a mais, a única que pratica a decapitação de pessoas por motivações religiosas, desde que essa pessoa tenha dito que Jesus é filho de Deus, é a religião dos ismaelitas, a religião islâmica, a religião muçulmana. Vocês estão me entendendo? Maomé, o fundador da religião islâmica, ele é filho de um descendente que foi gerado por um dos 12 príncipes, filhos de Ismael. Pelo menos é essa a história que passam para a gente. Esse é o legado que eles contam para nós. Nas fontes islâmicas é assim que eles ensinam. O que estaria em linha com o que a palavra de Deus diz. Porque tudo indica que o anticristo realmente teria que sair de lá. Esse último inimigo do povo judeu, que não está destinado a perseguir os cristãos, a igreja, mas a perseguir os crentes em Cristo, que poderiam ser chamados de cristãos, mas para não confundir, para perseguir os crentes em Cristo do período da tribulação. Porque esse período não é o período da igreja. A igreja, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem o fim. Ela começa no Pentecostes e ela termina no arrebatamento. Depois, a tribulação não é mais igreja. Quem é salvo nesse período não pode ser chamado de igreja, não faz parte da igreja. São santos, são justos, são salvos, o que for. Mas igreja é um termo específico. Não existiu antes de Jesus e não vai existir depois do arrebatamento. Tanto é que o próprio Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Jesus precisou morrer e ressuscitar para ser o primogênito dos mortos, o princípio, o cabeça da igreja. Jesus iniciou a igreja. É por isso que o fundamento da igreja foi colocado pelos apóstolos e profetas, que são dons ministeriais que Jesus concedeu aos homens depois que subiu ao céu. Por quê? Porque a igreja só surge de Jesus para frente. Não tinha igreja no Antigo Testamento. E nem vai ter igreja depois do arrebatamento. Vocês estão me entendendo? O anticristo, ele vai perseguir os judeus, ele vai invadir Israel, ele vai invadir Jerusalém. E as características religiosas, militares, políticas, que a Bíblia testemunha sobre o anticristo, irmãos, apontam para um lugar só. Só quem não vê é quem está ouvindo demais o que os outros estão dizendo e não observaram o que a palavra de Deus diz. Só. Porque se você vai ler, por exemplo, o Apocalipse capítulo 20, que fala das decapitações, diz que a razão pela qual o anticristo vai decapitar as pessoas é por causa do testemunho que eles dão sobre Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 2, versículo 22, diz que o espírito do anticristo é aquele que nega o pai e nega o filho. Não há nenhuma religião que diga que Deus não é pai de Jesus e que Jesus não é filho de Deus, e quem negar isso tem que ser decapitado. Não há nenhuma religião no mundo que faça isso, a não ser o islamismo.
Motivações religiosas. Quem diz que Jesus é filho de Deus, segundo o que eles acham, tem que ser decapitado. Vocês estão me ouvindo? Quando você estudar mais a fundo as características da religião islâmica, a intransigência, a supremacia que eles acham que tem, a misoginia oficial não velada, o ódio contra as mulheres, você vai ver, meu Deus, tudo aponta para o que a Bíblia diz. Porque algumas das características do anticristo deixadas por Daniel, está bem claro, ele diz, ele não terá respeito ao desejo das mulheres. Ou seja, não está dizendo que ele vai ser homossexual, porque tem gente que pensa que é isso que significa, que ele não vai ter desejo por mulher. Mas o texto não diz isso. O texto diz, ele não terá respeito ao Deus dos seus pais e nem terá respeito ao que as mulheres querem, ao que desejam as mulheres. Não está dizendo que ele não vai ter desejo por mulher, está dizendo que o que a mulher quer, para ele não significa nada. O que significa isso? Desprezo à mulher. O que é um cumprimento do que está escrito lá em Gênesis, que Deus colocou inimizade entre Satanás e a mulher. O Deus deles não é outro, é o mesmo dragão, a antiga serpente, que vai dar o poder para a besta lá em Apocalipse. Esse Deus tem ódio de mulher, tem nojo de mulher, persegue a mulher, rebaixa a mulher. Que é por isso que no islamismo a mulher não pode ser alfabetizada, ela não pode saber ler, isso não é coisa de mulher, ela não pode dirigir. Alguns de vocês talvez tenham visto a polêmica no mundo islâmico, porque na Arábia foi permitido que a mulher tirasse carteira de motorista, recentemente. Vocês lembram disso? Uma mulher não pode viajar sozinha de uma cidade para outra se não for acompanhada por um parente do sexo masculino, um irmão, o pai ou o marido. Se a mulher fizer alguma besteira, ela tem que ser disciplinada dentro do quarto com uma varinha, mas as batidas e os espancamentos não podem gerar hematomas e nem quebrar os ossos, porque isso é para o bem dela. Vocês estão me ouvindo? É por isso que o sunita pode ter 4 mulheres, mas uma mulher não pode ter mais de um homem. É por isso que se um homem se mata para matar infiéis, ele recebe 70 mulheres lá no paraíso deles. Mas se a mulher fizer a mesma coisa, não recebe nada. Porque a mulher não tem valor. É uma misoginia oficial não velada. E é uma das características do anticristo. Só que a gente não percebe isso. A gente não vê. Aí você diz assim, mas e os textos que falam sobre questões geográficas? Sobre o lugar onde ele vai estar, onde ele vai... Se você parar para pensar, nós temos, por exemplo, Apocalipse capítulo 3, versículo 12, quando Jesus Cristo escrevendo a uma igreja em Pérgamo, que ficava na costa oeste da Ásia Menor, já foi chamado de Anatólia, que hoje nós chamamos de Turquia. A cidade de Pérgamo, que fica na costa oeste da Turquia, Jesus disse, aí está o trono de Satanás. Ele disse, aí é onde Satanás habita. Aí quando chega no capítulo 12, versículo 3, a Bíblia diz que o antigo dragão, a antiga serpente, que é Satanás, deu o seu trono, o seu poder e a sua autoridade à besta. Só que no capítulo 3, versículo 12, já disse onde trava o trono do dragão, na costa oeste da Turquia. Aí depois diz assim, mas só que Satanás vai dar o seu trono para a besta. Isso quer dizer o quê? Que o trono do qual o anticristo há de reinar vai ser o mesmo no qual está o trono de Satanás, na costa oeste da Turquia. O que quer dizer que é de lá que o anticristo vai levantar o seu império e vai tentar conquistar Israel e tentar invadir Jerusalém. Só que o povo está olhando para a Europa. Só que o povo está olhando para Roma. O povo está procurando o Vaticano. E os textos bíblicos que falam claramente que o último inimigo do povo judeu virá do norte de Israel, ninguém percebeu. Porque é o que todo texto profético diz. Inclusive Ezequiel 38 e 39, quando fala de Gog, que vem das terras do norte para invadir o povo de Israel. Ninguém percebe isso. Mas, como já se passou muito tempo, infelizmente a gente não pode falar tudo, mas eu espero que vocês se sintam bem estimulados para estudar um pouco mais. Amém, irmãos? Como eu falei, tem muita coisa no meu site, tem muita coisa no meu canal da internet, eu tenho um livro aí, eu só trouxe 10 livros de cada, tá, gente? Eu tenho 6 títulos publicados, só trouxe 10 livros do anticristo, infelizmente, mas é só para dizer que tem, tá? Não é para vocês, vou comprar, não tem nem como a gente trazer por avião, não dava certo. Eu vendo mesmo é pelo meu site, então entra lá, compra lá e ouve mais lá as coisas que estão no meu canal e vocês vão ser abençoados. Obrigado pela paciência, beijo no coração, até a próxima em nome de Jesus.